Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer um brinco fácil, rápido, com poucos materiais, né? Enfim, você pode usar o fio que você quiser, pode usar o ane, o charme, o cleia duplo, o barroco. Eu vou usar aqui o fio amigurumi, né? Nesses dois tons. Inclusive você pode fazer numa cor só, ok? Mas o efeito de duas cores fica bem bacana. Vou precisar também de uma agulha, eu vou usar a 3,5 e uma um pouco menor, a 2, né, para fazer os arremates. Tesoura ou algo cortante, né, para arrematar os fios. E também uma base para brincos, que pode ser um pino, né, que pode ser colado atrás, então você vai precisar de cola, uma cola branca resolve, ok? Ou esse modelinho, né, mais fácil também de ser colocado, que é o anzol, ok? Nós vamos iniciar o nosso trabalho dando 8 voltas ao redor do nosso dedo. Nós vamos deixar aqui uma folguinha, né, uma sobrinha de fio. E agora nós vamos fazer 8 voltas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se o fio for mais grosso, você pode diminuir o número de voltas. Se for mais fino, você pode aumentar, ok? Agora, nós vamos tirar aqui com cuidado as nossas argolinhas. Vamos introduzir a agulha, nossa agulha aqui no meio. Vamos buscar o fio e trazemos aqui para o outro lado. E vamos fazer um ponto baixo aqui no anel, ok? Agora, nós vamos fazer pontos baixos dentro desse anel até completar toda essa volta aqui, ok? Então, buscamos ali o fio e vamos preenchendo com pontos baixos, dando uma certa alturinha aqui, né? Trazendo ele para cá, deixando ele firmezinho, para ficar bem cheinho, bem bonito o parelho, o nosso ponto. E a gente vai preencher, então, toda essa voltinha aqui. Deixa eu só abrir aqui que ficou um pouquinho. Muito fácil até aqui, né, pessoal? Preenchemos esse espacinho. Já vamos arrematar esse fiozinho aqui. Vamos contar aqui quantos pontos, né? Nós chegamos aqui no finalzinho. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pontos tá bom, ok? Agora, nós vamos fechar, então, aqui, nosso anel, nessas duas alcinhas e vamos fazer um ponto baixíssimo. Está pronta a nossa primeira etapa. Agora, cortamos o fio e vamos arrematar com uma agulha menor, escondendo esse fio aqui atrás. Desse jeito, cortamos aqui, sobrinha. E agora, nós vamos, né, depois de concluída essa primeira parte, nós vamos agora passar para a segunda parte e nós vamos trocar o fio. A cor, né, do nosso fio. Então, agora, nós vamos colocar desse jeitinho aqui, apoiar no dedo, tá? Aqui, e vamos introduzir a nossa agulha no anel, buscamos esse fio lá atrás e trazemos para frente e fechamos com ponto baixo, ok? Esse fio aqui, nós vamos puxar aqui para o ladinho, nós vamos trabalhar em cima dele. Agora, nós vamos fazer mais 5 laçadas sem fechar, ok? Como se fossem, né, pontos altos, mas sem fechar, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim nós vamos fechar todos eles, trazendo esse fio para cá.
desse jeito. E vamos fechar aqui com ponto baixo. Gente, essa aqui é a nossa base, tá? A base do brinco que fica, né, que vai ficar aderida à orelha, então onde nós vamos colar depois o nosso pino ou colocar o nosso anzol, ok? Olha só como fica. Agora nós vamos fazer mais uma correntinha e vamos introduzir essa correntinha aqui, nesse ponto mais escondidinho aqui embaixo, ó, né? Nesse pontinho aqui, que fica um pouquinho mais escondido, e vamos fazer um ponto baixíssimo, certo, pessoal? Ponto baixíssimo, vamos fazer uma correntinha. Ponto baixíssimo, fazemos uma correntinha, agora nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base, ok? Então, aqui, mais um ponto. E vamos fazer todo ao redor, né, dessa circunferência, então, pontos baixos, não muito apertados, para que esse trabalho não fique franzido, enfim, né, que ele fique arqueado. Então, vamos fazendo, deixando o ponto mais soltinho. E a gente vai fazendo ponto baixo em cada pontinho, em cada espaço. Chegamos aqui no final, o nosso último ponto. E, gente, nós já temos aqui um brinco, ok? Se nós cortarmos o fio, arrematarmos, nós já temos aqui um brinco pronto. Mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem aumentar, né, esse brinco, enfim, principalmente se vocês usarem fios mais finos. Então, se nós continuarmos, né, vamos continuar no caso aqui, porque eu vou mostrar para vocês. Então, vocês poderiam aqui cortar e arrematar, como eu falei, ou vocês podem fazer agora duas correntinhas. Eu vou passar aqui por trás e vou encontrar esse primeiro pontinho aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Vou ajeitar aqui, assim. Tá, pessoal? E agora, nós vamos continuar, então, aqui desta forma. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou voltar a agulha na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo. E vou aqui, nesse primeiro espacinho aqui, coloco minha agulha e faço um ponto baixo. Subo uma correntinha, volto a minha agulha aqui e faço um ponto baixo. Fecho, né, com ponto baixo. E vou no próximo espaço e coloco aqui. Faço mais uma correntinha, volto, pego essas duas alcinhas desse mesmo ponto, fecho com ponto baixo e coloco no próximo espacinho. E nós vamos ter esse trabalho aqui, pessoal, ok? Então, a gente vai fazer isso por toda a volta, fazendo esse trabalhinho, ok? E aí, fica esse acabamento bem bonito. Coloca no próximo espacinho, uma correntinha, volta nas duas alcinhas aqui, fecha, vai para o próximo espaço, uma correntinha, volta aqui, pega essas duas alcinhas aqui e continua o trabalho desse jeito, tá, pessoal? Então, nós vamos completar toda essa volta e quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Terminamos, então, a carreira. Então, nós vamos fazer aqui o nosso último pontinho, porque esse aqui já pertence para as correntinhas, né? Para a gente não ficar, de repente, aqui tapando muito, né? Essa base aqui, que vai ficar presa na orelha. Então, nós vamos fazer o nosso último pontinho aqui, certo? E agora, nós vamos cortar o fio. Puxamos assim e vamos arrematar aqui atrás, trazendo esse fio.
Escondemos aqui cor com cor, que daí o acabamento fica bem bonitinho, né? Vamos pegar, inclusive, uma agulha menor ainda, que facilita mais ainda o nosso trabalho. Depois, pessoal, se vocês quiserem passar uma colinha diluída atrás aqui do brinco, pode ser porque ele dá uma estruturadinha a mais, né? Quando o fio é mais grossinho, não vai precisar, mas se vocês quiserem passar uma colinha diluída, além de esconder, né, esses fiozinhos, ele deixa essa base mais firme, né? E aqui está o nosso brinco. Então, pessoal, assim, ó, se você decidir pelo pino, então cola o pino aqui atrás, né, com cuidado aqui, cola aqui. Esse aqui, então, é o anzol. A gente abre aqui com um alicatezinho. É bom a gente ter esse alicate, mas você vai conseguir prender esse anzol, né, usando outras formas, de repente até um alicate de unha, enfim, porque não é difícil de abrir, né? Claro que eu vou usar aqui as minhas ferramentas, né? Esse alicate aqui, ele já tem mais ou menos uns... Eu acho que ele tem uns 20 anos, gente. São coisas que duram muito, muito, muito mesmo. Então, vale a pena ter, para quem gosta de fazer as suas joias artesanais, eu recomendo que você tenha um alicatezinho desses. E é isso, pessoal, está pronto o nosso brinco. E esse é um brinco, pessoal, que eu só fiz 2 carreiras, ok? A primeira da base e depois a outra. Não tem esse acabamento aqui. Como eu fiz no Barroco 4, ele ficou bem grandinho, então eu não avancei mais, achei que ele ficou com tamanho bom. Então, fio mais grosso, 2 voltas, fio um pouquinho mais fininho, né? Se você misturar aqui, por exemplo, o Anne com o Cleia, o Charme, enfim, você pode fazer mais tonalidades. E aqui com o amigurumi, então, eu dei 3 voltas, a primeira, a segunda e a terceira, ok?